Bom dia, como é que vocês estão? Canal Deus e Eu. Hoje eu vou pregar sobre as mulheres da Bíblia, as mulheres virtuosas e as suas lições. A primeira mulher vai ser Maria, mãe de Jesus. Vamos entender o porquê ela foi escolhida para uma missão tão importante? Hoje eu vou ensinar 6 lições que toda mulher deveria aprender com Maria. Antes de começar, deixe sua curtida, se inscreva, senão você vai esquecer. Vamos lá, vamos continuar. Maria, ela não precisa nem ser apresentada. Todo mundo sabe a história de Maria e como o chamado dela foi importante para que se cumprissem as promessas, se cumprissem as profecias do Salvador. Ela foi usada para isso, né? Então vamos ver aqui passagens que provam que ela foi escolhida a dedo. Não que ela seja alguém que deva ser adorado, não confunda. Mas, assim como todas as pessoas que foram escolhidas para uma missão, ela tinha características que levaram a Deus a escolher essa mulher notável, essa mulher que deve ser reconhecida, não adorada. Vamos ver aqui? A primeira lição que a gente deve aprender e trazer para a nossa vida com Maria é: ela tinha princípios. Se a gente fizer a leitura de Lucas 1, do 46 ao 55, a gente vai ver Maria adorando a Deus após a profecia que ela recebeu de que ela teria um filho, gerado pelo Espírito Santo. Vamos fazer uma pequena essa leitura aqui. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem. Em todas as gerações, Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para si. Jesus falava as mesmas coisas. Ele era inspirado por Deus, mas com certeza Deus usou essa mulher para passar exemplo para ele. Ele usou essa mulher para educar Jesus. Deus cuidou diretamente de Jesus, mas Jesus foi colocado numa família de princípios. Jesus não foi colocado numa família que ia destruir a mente daquele menino, que ia ensinar o que era errado. Não, Deus colocou numa família que ia ensinar os princípios corretos para aquela criança, que era 100% humano, mas era 100% Deus. Jesus, ele tinha um lado humano, tanto que o diabo tentou tentá-lo, mas ele tinha princípios. Ele foi ensinado e, principalmente, ele tinha Deus na vida dele. Ele era Deus. Então, o inimigo não tinha nem chance ali. Ele não conseguiu. E ele também não vai conseguir fazer isso nas nossas vidas. Então, aqui já mostra que aquela mulher era uma mulher que educou a sua família nos princípios de Deus. Agora eu te faço uma pergunta, mulher. Será que você está fazendo isso com a sua família? Quais princípios você tem passado para os seus filhos? Quais princípios você tem ensinado para a sua família? O que você tem passado para o seu marido? O que o teu marido vem aprendendo com você? Você sabia que muitos maridos se convertem, mudam a história porque veem um exemplo na sua esposa? Então, a partir de hoje, escolha ser como essa mulher que espalhou princípios. E a gente não tem só o exemplo de Jesus. Vamos aqui, Tiago
foi um seguidor de Jesus, filho de Maria também, irmão de Jesus, carnal, irmão de Jesus. E o que é que ele fala? Se a gente for ler o livro dele, ele fala a mesma coisa. Ele fala palavras parecidas com as palavras que ela disse aqui. Então, princípios foram passados. Ela criou as crianças dela desde o comecinho, escutando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando uma criança é criada nesse lugar, numa família que leva eles a adorarem a Deus, ela não vai se desviar ainda que cresça. Então faça isso com seus filhos, mesmo que eles trilhem outros caminhos, Deus vai trazer eles de volta. Cada pessoa tem a sua escolha, mas Deus vai recompensar você. Deus vai te dar aquilo que você plantou. Se você planta o bem, você vai receber o bem. Lógico que a gente tem dificuldades, ninguém está isento disso. Principalmente a gente que serve a Deus. Porque é aí que o inimigo vai ficar tentando tirar a gente do caminho de Deus. Maria não foi diferente. Nós vamos ver aqui que ela passou por dificuldades, como todas nós. Vamos continuar. Qual é a segunda lição que a gente tem para aprender com essa mulher de Deus? Ela aceitou uma missão que muitos não aceitariam. Ela aceitou algo que podia levar ela até a morte. Essa passagem está em Lucas, do 1 ao 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Eu não vou fazer a leitura, pelo menos não completa. Eita, minha gente, como tá difícil gravar vídeo hoje. Toda hora passa um carro, um caminhão, cachorro. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus, eu creio. Vamos continuar. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Vamos ver o que ela respondeu aqui, vou pular. Então Maria disse para o anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você. Vamos pular? Maria respondeu: Eu sou serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Outras traduções vão dizer: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que aconteça comigo a vontade do Senhor. Alguma coisa assim. Maria, ela foi muito corajosa. Naquela época, uma mulher não traía, ela não ficava só sendo... as pessoas não ficavam só falando mal pelas costas como fazem hoje em dia. Quando ela traía, ela morria apedrejada. Era uma vergonha pública para a família. Então aqui ela estava correndo o risco de ser envergonhada publicamente, de ser morta a sangue frio. Então, ela foi uma mulher muito corajosa. Eu não vou mentir, eu não sei se eu aceitaria. Ai, meu Deus, isso é uma missão muito difícil, mas ela foi muito corajosa. Essa é a lição que eu quero ensinar para vocês hoje. Confiar em Deus, apesar das dificuldades, apesar de parecer uma loucura. Para muitos isso aqui parece loucura, mas ela viu que aquilo era de Deus. Ela sabia que Deus estava querendo isso para a vida dela. Ela aceitou e confiou. Aceite e confie. Deus tem algo para a tua vida que muitos não vão entender. Talvez outras pessoas que escutassem essa história iam dizer: Tu tá doida? Que Espírito Santo o quê? Isso aí tu foi trair teu marido, tá inventando história. Ou ia dizer: viu um anjo, tá doida, tá louca. É isso que acontece. A gente tem que pôr a nossa cara a tapa. É o que eu tô fazendo aqui, porque sinceramente eu tenho certeza que alguns gostam e outros sorrem, mangam, olha, doida, não sei o que. Não. Mas Deus tem um chamado para minha vida. E Deus tem um chamado para sua vida. Não se esconda, não tenha medo. Aceite e confie. Essa é a nossa segunda lição de hoje. Vamos para a terceira lição. Você está curioso? Vamos lá. Ela era uma mulher que sabia ser liderada. Isso está aqui em Mateus 2,13. Vamos ver? Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito.
Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. Talvez, se fosse uma mulher de hoje em dia, ela ficasse. Mas por quê? Porque tu sonhou com um anjo. E quem disse que isso foi Deus? Não, eu não vou sair daqui não, eu acabei de ter um menino. Eu não vou sair daqui não. Faz poucos meses que eu tive esse menino, eu não vou me submeter a uma viagem grande dessa. Talvez uma mulher de hoje em dia, uma mulher mais rebelde, né? Uma mulher que não sabe ouvir, teria falado isso. Mas não, a Bíblia não relata isso. Ela pode ter perguntado, mas por que, meu filho? Mas ela aceitou e foi. Ela foi liderada pelo homem da casa. E isso ainda é para acontecer hoje em dia. Olha, Deus criou homem e mulher para uma parceria. E cada um dos dois tem uma função. A mulher não é menos do que o homem, mas ela tem uma função dentro de casa e o homem tem outra função. E a função de Deus para o homem é que ele lidere a sua casa. E muitas mulheres não, elas querem ser o homem da casa. Elas querem mandar no seu marido, elas querem ter toda a autoridade. E depois elas reclamam que o homem de casa é frouxo, que o homem não faz nada, que o homem... Mas ela não deixa. Você está sendo assim? Aprenda com Maria. Maria, ela aceitou ser liderada, ela aceitou ser cuidada. Aquele homem, ele cuidou dela. Aquele homem protegeu ela, ela aceitou ser protegida. Ela não era ela não queria ser o que ela não era. Ela aceitou a feminilidade. Eu não sei falar essa palavra, minha gente. Trava. Ela aceitou a feminilidade dela. Ela aceitou que ela, assim como a Bíblia diz, ela era um vaso mais fraco e que Deus pôs José na vida dela para liderar, cuidar, proteger. Isso deve ser um princípio cristão para você. E se sua mente não tem isso, tá errado. O mundo tenta implantar que as mulheres não precisam de homens. E realmente tem gente que nasceu para não casar. Mas os homens têm essa função. Eles são feitos para liderar a casa, prover, proteger, cuidar. Tem homem que tem medo até de uma barata, mas na teoria é para ser assim. Mas vamos continuar. Aceite a liderança do seu marido. Não que você não possa perguntar, não que você não possa dar sua opinião. O casamento é uma parceria, mas confie. Olha, você vai ser tão mais feliz, você vai ser tão mais leve. Quando você aceitar o seu homem cuidar de você, o seu marido, o homem que Deus te entregou, te dá o amor. Olha, você vai se sentir tão... A gente viver no lugar que Deus criou pra gente é a melhor coisa que tem. Aceite ser amada, aceite ser cuidada, aceite. Olha o que a Bíblia diz quando fala da mulher. Homens, amem as suas esposas. Isso já mostra a característica da mulher. A mulher deseja ser amada. A mulher gosta disso. E o que a Bíblia diz sobre a mulher? Mulheres, respeitem os seus maridos. Respeitem os seus maridos, porque já sabe que a gente, a língua, a gente muitas vezes não sabe controlar isso aqui, é difícil, a gente acaba sendo desrespeitosa, mandona demais. Quarta lição com Maria. Ela cuidou de Jesus e até falhou aos olhos de alguns humanos, sabia? Algumas vezes ela falhou. Vamos ver aqui? Se fosse hoje em dia que tivesse acontecido isso com alguma mãe, será que não íamos chamar ela de irresponsável? Olha, deixou o menino. Maria, acabou acontecendo isso com Maria. Veja só, muitas pessoas julgam uma mãe cuidando de um filho. Cuidado com as palavras que você diz. Cuidado, é tão difícil cuidar de uma criança. Eu não tenho filhos não, viu? Mas eu tenho empatia. É tão difícil. O menino, você tá aqui, quando você vê, o menino já tá em outro canto. E a responsabilidade maior, a maioria das vezes é da mãe. É difícil um pai ser muito cuidadoso em tudo, né? Ele provê e tal, mas acaba que a responsabilidade maior fica pra mãe. Vamos continuar e vamos ver essa parte?
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Olha que interessante o diálogo com Maria e Jesus. Tô pulando, viu? Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados e a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. E vou pular de novo. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Imagina você criar uma criança que é mais inteligente do que você. Imagina você criar uma criança que é filho de Deus. Tinha hora que ele falava coisa que Maria não entendia. Mas mesmo assim, a Bíblia não mostra. Eu creio que ela não abafava aquele menino. Ela era uma mulher que sabia entender que aquele rapazinho era maior, tinha uma missão muito maior do que a dela. E o que ela tinha que fazer? Deixar ele crescer. Deixar ele crescer. Deixar ele crescer. Tem mãe que tem dificuldade de fazer isso. Super protege demais, aperta demais e o menino vira uma abobrinha. Mole, não pode dar um tropeço no meio da rua. Mamãe, não. Quando é criança, vai. Quando é adulto, não. Crie os seus filhos para a vida. Deixem que os seus filhos cumpram o propósito dele, seja qual for. Nós mães, olha, eu não sou mãe. Mas a gente que é mulher, eu tenho uma proteção imensa com a minha irmã. Para mim, eu já sou mãe. Mas é isso. A gente quer que os nossos filhos façam o que a gente quer. A gente já planeja. Eu não sou mãe, mas eu já planejo, assim, mais ou menos, o que é que vai ser. Mas esse é o nosso problema. Não é assim. Nossos filhos, eles têm que seguir o caminho deles. E muitas vezes eles não vão ficar pertinho de nós, como a gente cria. E tem que aceitar. Tem mãe que faz a vida da nora um inferno. Desculpa. Mas o que eu quero dizer é que é triste. Ela não entende que o filhinho dela saiu da asa dela e agora ele vai viver com a mulher. E a mulher que vai cuidar da roupa do jeito dela, não é do jeito da mamãe. É a mulher. E não faça isso. Olha, se prepare, se o seu filhinho é pequeno. Você vai ter que conviver que as coisas não é mais do seu jeito. E o seu filho ama essa mulher, vai amar essa mulher. E você também vai ter que amar essa mulher, porque senão sua vida vai virar uma bagunça. Para não falar de novo aquela palavra. Deus é maravilhoso e faz tudo perfeito. Os filhos são criados para bater asa, voar, se conforme. Maria sabia que o futuro daquele menino era muito maior do que ela podia imaginar. Então ela deu a base. Ela deu a base e deixou o menino ir. Entendeu? Ela deu a base e deixou o menino crescer. Ela não podou aquela criança. E essa é uma das nossas lições. Ela cuidou de Jesus. Ela cuidou e deixou crescer. Aquele menino cresceu em graça e em conhecimento. Como está escrito, conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Aqui é Lucas 2:52. Vamos continuar. A quinta lição, a quarta foi cuidou. A quinta, eu já fui dizendo junto. Ela não poudou Jesus. Se a gente ler a passagem da água e do vinho, a gente vai ver Maria incentivando Jesus a fazer um milagre de transformar água em vinho.
E ela já sabia que o filho dela era extraordinário. E ela não quis esconder. Ela deixou ele fazer a obra que ele veio fazer. Muitas vezes a gente não deixa os nossos filhos serem o que Deus quis para eles. A gente não quer que eles virem pregadores, a gente não quer que eles sejam pastores, a gente não quer, a gente sonha com coisas mundanas assim que eu quero dizer. Do mundo, a gente quer que eles sejam médicos, enfermeiros, ganhem dinheiro, ter uma casa, uma família estruturada. Isso tudo é coisa aqui do mundo, sabe? A gente quer ter tesouro aqui na terra. E não é errado, mas o maior tesouro é no céu. Não se esqueça disso. Deixe seu filho cumprir o chamado dele, por mais difícil que seja. E aí, o que aconteceu? Ela teve que ver o filho dela morrer cumprindo um chamado. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver Maria falando: não, meu filho, não vai. Ela deixou. E ela viu. E ela cumpriu o papel dela até o final. A sexta lição. Ela não abandonou o propósito dela. Até o final, na morte de cruz, ela estava ali do ladinho de Jesus. E se a gente for ver aqui, Jesus fala, João 19:25. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o teu filho, este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Olha aqui, Maria, ela cumpriu o propósito dela até o final. Ela não deixou Jesus sozinho em nenhum momento. Ela cumpriu o papel que Deus deu para ela. Ela apoiou aquele menino. Ela cuidou daquele menino. Ela esteve do lado daquele menino. Ela era força para aquele menino. Então, ela cumpriu o chamado dela. E ali o chamado dela não terminou. Se a gente fizer a leitura da Bíblia, aquela mulher, ela continuou ajudando os discípulos a propagar o evangelho. Ela continuou do lado. Ela estava lá do lado dos discípulos na ressurreição. E ela continuou do lado deles nessa obra até o fim. Ela era uma mulher de Deus. Ela seguia princípios. Ela era uma senhora que buscou ensinar os filhos dela. Ela foi até o final no que Deus entregou para ela. E ela foi vitoriosa. E Maria, a vida dela não foi uma beleza não, viu? Pelo que a gente sabe, não está escrito, mas José não é mais citado na Bíblia. Em algum momento, não sei se essas crianças eram pequenas ou se eles já eram rapazezinhos, Maria ficou viúva. E ela teve que continuar a criação daquelas crianças. Talvez se ela não fosse uma boa mãe, talvez os meninos não seguissem o caminho de Deus. Mas a gente tem não só Jesus, mas a gente tem Tiago como um exemplo de que aquela mãe conseguiu criar os filhos no caminho certo. Então aqui a gente pode ver que mesmo no sofrimento, ela não abandonou a Deus. Ela não deixou de crer em Deus. Mesmo depois que perdeu o marido, ela não se distanciou da palavra do Senhor. Não se distanciou dos conceitos, dos princípios dela. E ela continuou trilhando o caminho com Jesus. Então, hoje, qual é a situação que te tirou da igreja? O que foi que te afastou do ministério? O que é que Deus te mandou fazer? Você não faz mais por causa de uma decepção com pessoas, por causa de decepção com líderes? Volte. Volte hoje. Se Deus te mandou estar num lugar, você tem que estar, por mais que você não concorde, por mais que você tenha medo. Eu tenho certeza que Maria, no coraçãozinho dela de mãe, ela queria proteger o filho dela. Se pudesse, ela trocava de lugar com Jesus. Mas ela aceitou. E ela continuou do lado de Jesus, mesmo naquele propósito que ela não compreendia. Ela não devia entender como Deus, um pai, deixava o filho morrer daquela forma, sendo humilhado. Mas ela deixou que acontecesse, porque ela sabia que era um propósito muito maior do que ela podia imaginar. Ela aceitou e confiou, mais uma vez. Aceite e confie. Se Deus te mandou estar naquele lugar, você tem um propósito naquele lugar. Se Deus te mandou cuidar daquele menino, Deus sabe que você tem capacidade. Se você fez tudo errado até hoje, agora faça isso com amor.
Tudo que Deus te entregou nas tuas mãos, faça como se estivesse fazendo para Ele, com amor. Maria recebeu um anjo dizendo que Deus estava dando aquele menino para ela. Você não precisa receber um anjo, não. Tá aqui uma serva do Senhor que está lhe dizendo. Deus te deu esse filho para você cuidar com amor. Deus te deu esse marido para você cuidar com amor. E para ele cuidar de você também. Aceite ser amada. Aceite ser cuidada. Aceite o papel que Deus entregou. Quando Deus diz que a gente é o vaso mais fraco, não quer dizer que a gente não tenha força. Não quer dizer que a gente não seja mulheres fortes. Ele quer dizer que a gente é delicada. Que a gente precisa de cuidado. Que a gente precisa ser amada. A gente é assim, é a nossa característica. Nós somos mulheres, somos nós que damos aquele ar amável na casa. Uma casa com uma mulher desestruturada, você pode ver, é uma casa desestruturada. A mulher acorda gritando, o marido acorda gritando, os filhos acordam gritando, mas quando a mulher zela pela casa, o marido pode ser um tosco, bruto que só. Mas com jeitinho a mulher consegue, emendar as coisas. Com jeitinho os filhos vão se tornando homens bons. Seja a mulher de Provérbios. Seja como Maria. Tem exemplos bons. Tem mulher que quando vai pedir conselho, pede para uma mulher que tem uma família destruída. Tem amizades que não são exemplos, não. Tem exemplos de mulheres que realmente vão te dar bons exemplos, bons conceitos para a sua vida. Essa é a palavra de hoje. Essas são as 6 lições que a gente aprende com essa grande mulher de Deus. Com essa mulher que foi escolhida por um grande propósito. Você também tem um grande propósito. Não fuja dele. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe. Hoje foi difícil gravar, viu? Toda vida que eu tenho uma palavra que Deus entregou, uma palavra que Deus quer entregar, é muito difícil de pregar para vocês. Vocês não sabem a dificuldade. Tem dia que eu faço vídeo e o vídeo não envia. Tem dia que o computador trava. Se eu mostrar para vocês a situação que tá aqui no meu computador, só Jesus na causa. Meu celular eu nem uso. Eu pego do meu marido, porque meu celular não pega quando é para gravar vídeo. Ele não é assim. Ele não tem essa capacidade, entendeu? Então, eu só gravo quando meu marido tá em casa. E eu continuo fazendo a obra do Senhor, mesmo em meio a essas dificuldades, entendeu? Porque se eu fosse parar, não, eu só vou gravar vídeo quando meu celular for um celular bom. Não, eu só vou fazer a obra de Deus quando eu tiver um computador melhor, que caiba mais foto, mais vídeo. Não, eu vou fazer vídeo quando eu emagrecer, quando eu me sentir bem com o meu corpo. Pelo amor de Deus, o inimigo vai pôr tudo na sua cabeça pra você parar. E não é só, eu tô falando, dando um exemplo meu. Eu tô dando um exemplo meu, porque aqui, tá na frente de vocês, é uma barreira pra mim. Eu tenho minhas inseguranças. Todo mundo tem. Mas, eu dei minha cara a tapa pra estar aqui. Dê sua cara a tapa pra estar onde Jesus mandou você estar. Onde é que Deus mandou você ir? Com quem que Deus mandou você falar? Só vá. E Deus faz o resto. Deus vai pôr as palavras na sua boca. Deus... ainda nem falei o principal. Eu nunca vi minha língua enrolar tanto. Nunca vi. Gaguejo, travo, é impressionante. Imagine. Deus é maravilhoso. Deus faz a obra. Você só tem que se pôr na posição. O resto é com Ele. Deus abençoe. Que o Senhor esteja com vocês. Muito obrigada pela presença. Curta, se inscreva. Ajude esse canal a crescer. Hoje eu tentei fazer uma live. Sabe o que aconteceu? Diz que eu só posso fazer uma live com 50 inscritos. Vocês acreditam nisso? Isso é injusto com os pequenos canais. Que é isso? Quer dizer que eu não posso gravar uma live só porque eu tenho 23 inscritos? Não, isso é errado. Então se inscrevam aí para eu poder fazer a minha primeira live. Viu? Que Deus abençoe. Até a próxima.